iremos falar agora sobre a equação de reta. A primeira equação que veremos é a equação vetorial da reta. Embaixo aqui eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor responsável por dar a direção da reta. Esse vetor V, ele é paralelo a essa reta aqui, a reta que passa pelo ponto A e P. Ok? Então, tem o seguinte aqui, ó. Eu tenho esse vetor, né? Se eu pegar aqui em cima, aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o vetor AP. E esse vetor AP, ele tem a mesma direção do vetor V. A mesma direção do vetor V. Então, vou colocar um parâmetro t, um número aqui qualquer, multiplicando o vetor V. Então, tenho que o vetor AP, ele é igual a um t qualquer, um número qualquer, vezes o vetor V. Ok? Quem que é o vetor AP? O vetor AP, ele é o ponto P menos o ponto A. Isso é igual a T que multiplica V. Então, P é igual a esse menos A. Ele vira aqui A mais T vezes V. Então, essa aqui também, essa aqui já é a equação vetorial. Eu posso escrevê-la diferente. Vou pegar esse P aqui. Esse P é um ponto qualquer, de coordenadas x, y e z. Esse A aqui, ele é um ponto de coordenadas, vamos colocar aqui x0, y0 e z0. E esse V, vamos pegar ele como sendo um vetor de coordenadas A, B e C. Então, vamos trocar essa equação vetorial da reta, essa aqui. Vamos trocar os valores. Então, P vai ser quem? Ele é x, y, z, igual ao ponto A, que é x0, y0, z0, mais t, que multiplica o v. Quem que é o v? É a, b, c. Então, essa aqui também é a equação, chamada equação vetorial da nossa reta, certo? Qualquer uma dessas duas aqui é a equação vetorial da reta. Poderia escrevê-la assim também, né? Sem problema. X, y e z igual a, aqui ficaria x0 mais a vezes t, vírgula, y0 mais b vezes t, vírgula, z0 mais c vezes t. Poderia escrever assim também, certo? O que eu fiz aqui? Multipliquei o vetor pelo parâmetro t, depois somei com o ponto x0, y0, z0, ponto A. Então, também é uma equação vetorial da reta, certo? Lembra da equação vetorial da reta que nós acabamos de ver? Eu posso me aproveitar dessa equação aqui, que essa aqui é a equação vetorial da reta, né? Essa ou essa. Então, vamos pegar essa última equação aqui, certo? Eu vou apagar aqui para cima e vou utilizar essa que nós chegamos aqui embaixo. Eu quero determinar o que agora? Quero determinar a equação chamada equação paramétrica da reta. Equação paramétrica da reta é uma equação nesse formato aqui. Ó. O que eu tenho aqui agora? Vamos fazer uma igualdade de pontos aqui. Ó. Eu tenho esse ponto aqui, x, y, z, é igual a x0 mais at, y0 mais bt, z0 mais ct. Quando acontece essa igualdade, significa que x é igual a x0 mais at. Então, vou colocar aqui x é igual a x0 mais a vezes t. Vou colocar uma outra cor aqui. O que eu tenho aqui agora? Y. Esse y tem que ser igual a esse y aqui. Ó. Tudo isso aqui é uma coordenada y. Então, tem aqui y igual a y0 mais b vezes t. E para terminar aqui, eu tenho ponto z. Esse ponto z aqui, ele tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a z0 mais c vezes t. Então, aqui z0 mais c vezes t. Então, essas equações aqui, são as equações paramétricas da reta,
certo? Então temos a equação vetorial, que é escrita dessa forma, e aqui a equação paramétrica, ok? Agora, para finalizar, temos um outro tipo de equação que nós iremos trabalhar, que é chamada equações simétricas da reta. Então agora eu vou apagar essa linha aqui de baixo aqui, e vamos partir agora dessa de cima aqui, dessa equação que está aqui em cima, certo? Essas equações paramétricas. Então vamos trabalhar com essas equações paramétricas aqui. Então o que eu tenho aqui então? Eu vou isolar o t em cada uma dessas linhas aqui, certo? Então eu vou ter na primeira linha aqui, vou pegar a primeira linha, eu tenho aqui x menos x0 igual a vezes t. Na segunda aqui, eu tenho y menos y0 igual a b vezes t. Na terceira linha eu tenho quem aqui? Eu tenho z menos z0 igual a c vezes t. Na primeira linha, novamente, lá eu tenho x menos x0 dividido por a é igual a t. Na segunda linha eu tenho o quê? Y menos y0 dividido por b é igual a t. E na terceira equação, eu tenho z menos z0 dividido por c igual a t. Observe o seguinte aqui, eu estou considerando esse vetor aqui, a, b e c, um vetor de coordenadas não nulas, né? Só fiz a divisão aqui então, estou considerando aqui que a, b e c são números diferentes de zero, certo? Então, eu tenho x menos x0 sobre a igual a t, y menos y0 sobre b igual a t e z menos z0 sobre c igual a t. Então, vou escrever dessa forma aqui. Então, x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Então, a equação nessa forma aqui é chamada equações simétricas são da reta, certo? Um exemplo aqui, escreva a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação simétrica da reta, que passa pelo ponto, preciso ter um ponto que essa reta passa, e preciso do que também? Preciso ter um vetor, que é o vetor diretor, né? O vetor que dá a direção dessa reta. Então, vamos começar aqui. Na equação vetorial, o que eu tenho aqui então? Eu tenho na equação vetorial, tem lá x, y e z. Isso é igual a quanto? Lembra lá? Isso aqui é igual ao ponto, então menos 1, 3 e menos 2, é mais um número t, parâmetro t, que multiplica o vetor 1, 2 e 2. Então, essa aqui é a equação vetorial da reta. Então, x, y, z é igual a menos 1, 3 e menos 2, mais t, que multiplica o vetor. Certo? Então, tem aqui x, y, z, aqui eu tenho o ponto, que é um ponto que a reta passa, e aqui é um parâmetro t que multiplica um vetor. Então, de acordo com esse parâmetro t vai variando, eu faço ele variar aqui, eu vou atribuindo valores para esse parâmetro, eu vou descobrindo os outros pontos da reta. Agora, a equação paramétrica. Lembra que a equação paramétrica que eu tinha na equação paramétrica? Eu tinha x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. Então, essas são as equações paramétricas da reta. Então, o que acontece aqui? x0. x0 é a primeira coordenada do ponto P. Então, tenho menos 1, aí mais a vezes t. Esse a já é o vetor. O vetor ali, a primeira coordenada do vetor aqui é 1. Então, vai ficar 1 vezes t, vai dar t. A segunda aqui, y, é igual a y0. y0 equivale 3 aqui, mais b vezes t. Então, 2 que multiplica t, dá 2t.
eu tenho aqui z igual a z0, nesse caso ali é menos 2, mais o c do vetor, que nesse caso aqui também é 2. Então dá 2t. Então essa equação eu vou reescrever aqui, então x igual a menos 1 mais t, y igual a 3 mais 2t, e z igual a menos 2 mais 2t, essa é a equação paramétrica da reta, certo? Agora, o que falta fazer ainda? Falta descobrir as equações simétricas, né? As equações simétricas, lembram lá? É x menos x0 dividido por a, igual a y menos y0 dividido por b, igual a z menos z0 dividido por c. Então, tem o x menos o x0, que é o x do ponto P. Então, fica x menos menos 1. Vai ficar x mais 1 dividido pela primeira coordenada do vetor, que é 1. Igual a y menos y0, que é a segunda coordenada do vetor, que é 3. Então, fica y menos 3 dividido por b. O b aqui, a segunda coordenada do vetor, vale 2. Aí z menos o z0. Quanto vale o z0? Vale menos 2. Então, eu vou ter z menos menos 2. Z mais 2. Dividido por 2, que é a terceira coordenada do vetor. Então, essa aqui é a equação, as equações simétricas da reta. Essa aqui é a equação paramétrica da reta. E essa primeira aqui é a equação vetorial da reta, certo? Mais um exemplo. Nesse exemplo, pede aqui para determinar a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação simétrica da reta que passa pelos pontos. O que eu preciso? Eu preciso de ponto e preciso do vetor, que é o vetor diretor da reta. Nesse caso, não deu o vetor, mas deu os pontos. Se deu os pontos, o que eu posso fazer aqui então? Deu mais de um ponto. Eu posso determinar o vetor. Então, quem que é o vetor? O vetor é b menos a. O vetor AB, né? Então, o vetor AB é o ponto B, que é 6, menos 2 e menos 4, menos o A, que é 1, 2 e 4. Então, o vetor AB, ele é 6 menos 1 é 5, menos 2, menos 2, menos 4, menos 4, menos 4, dá menos 8. Então, esse é o vetor diretor da reta, certo? Então, a primeira parte já tem aqui, tem um vetor. Então, vamos escrever agora a equação. Dessa vez, vamos começar pela paramétrica. Então, tem o x, y e z. Aqui eu vou colocar o ponto, certo? A primeira parte é colocar o ponto. Posso escolher o ponto A ou o ponto B, tanto faz. Vou colocar o ponto A aqui. Então, vou ter 6, no y é menos 2 e no z é menos 4. Agora eu vou colocar as coordenadas do vetor. Então, aqui mais 5 vezes t, menos 4 vezes t, aí menos 8 vezes t. Então, essa é equações paramétricas. A outra equação é a equação simétrica, né? Então, vai ficar x menos 6 dividido pela primeira coordenada do vetor, que é 5, igual a y menos menos 2, fica y mais 2, dividido por menos 4, igual a z menos 4. Então, z mais 4, dividido por menos 8 aqui. Então, essa aqui são as equações simétricas da reta, certo? Falta determinar a equação vetorial, né? Na vetorial, o que eu tenho lá? Tenho x, y, z igual. Aqui eu coloco agora o ponto. Pode ser o ponto A ou o ponto B, tanto faz. Então, aqui 6 menos 2 e menos 4, mais o parâmetro qualquer, vezes o vetor, que é o vetor que dá a direção. Então, é 5 menos 4 e
menos 8. Então, essa aqui é a equação vetorial da reta. Certo? Mais um exemplo, seguindo a mesma ideia, eu quero determinar novamente a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação simétrica da reta, que passa pelos pontos P e B. Então, a primeira parte aqui, eu preciso determinar o vetor. Quem que é o vetor PB? É o ponto B menos o ponto P. Então, o vetor PB é igual ao B. Quem que é o B? É 1 e 1 menos o P, que é 1, menos 2 e menos 1. Então, o vetor PB é igual. Tem aqui 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Tem aqui agora 1 menos 2. Vai dar 2. 1 mais 2 dá 3. Tem aqui 1 menos 1. Vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, a equação, vamos escrever agora a equação vetorial. Então, tem o x, y, z. Vou ter o ponto. Eu posso escolher novamente o ponto B ou o ponto P, tanto faz. Vou colocar o ponto B. Então, aqui 1 e 1. Aí, mais parâmetro t que multiplica o vetor. Então, 0, 3 e 2. Então, essa aqui é a equação vetorial. Agora, vamos determinar a equação paramétrica. Então, tem o x, y e z. Vou colocar o ponto, pode ser o ponto P ou o ponto B, tanto faz. Vou colocar o ponto B novamente. Então, 1 e 1. Agora aqui eu vou colocar as coordenadas do vetor. Então, vai ficar 0 vezes t. 0 vezes t é 0. Então, vai ficar só x igual a 1. Aqui eu vou colocar agora 3 vezes t, que são os vetores, certo? Colocando essa coordenada 3 aqui. E agora aqui, mais 2 que multiplica t. Então, eu tenho x igual a 1, y igual a 1 mais 3t e z igual a 1 mais 2t. Então, essa é a equação paramétrica. Na equação simétrica, o que eu tenho lá? Eu tenho x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b, igual a z menos z0 sobre c. Essa é a equação padrão. O que eu vou ter aqui agora? Eu tenho aqui, qual que é a coordenada do vetor? A coordenada A do vetor, a primeira coordenada, vale 0. Então, não posso fazer essa divisão por 0. Então, vou escrever assim. X igual a 1, ponto e vírgula. Agora, para o restante, eu posso escrever, né? Y menos o y0. Estou pegando o ponto B, né? Então, vai ficar y menos 1 dividido por 3 aqui. Igual a z menos 1 dividido por 2. Então, essas, né, são as equações simétricas da reta. Nesse caso aqui, então, ficou x igual a 1, y menos 1 sobre 3 e z menos 1 sobre 2. Escrevi assim porque eu não posso colocar x menos 1 dividido por 0. Isso não existe, né? Podemos trabalhar também com o ângulo entre retas, certo? Nós consideramos sempre o menor ângulo definido por essas duas retas. Então, tem o seguinte aqui. Tem uma reta aqui e tem uma outra reta aqui. Quando eu escolho o ângulo, eu quero trabalhar com esse menor ângulo aqui. Nunca com esse ângulo grande, o maior, tá? Então, o que eu faço para trabalhar com esse menor ângulo? Eu vou pegar esses valores aqui todos em módulo. Vou garantir que esses valores todos sejam valores positivos, né, do produto escalar aqui em cima. Aqui embaixo vai ser um número positivo mesmo. Agora aqui em cima eu quero que o produto escalar seja sempre um número positivo. Então vou considerar o valor em módulo. Se der número negativo, eu considero o valor positivo. O que acontece? Quando eu faço isso, eu estou limitando esse teto aqui, esse ângulo, ele vai ser um ângulo maior ou igual a 0 ou menor ou igual a π sobre 2, né? Um ângulo entre 0 e 90 graus. Tá? Então não vai ter esse ângulo obtuso aqui.